de uma forma rápida e objetiva, traduzir o discurso do Carlos Lessa e dos intelectuais que se dedicaram a esboçar esse programa de mudanças para o Brasil. Em essência, a proposta para a discussão contrapõe duas noções: a noção de Brasil-nação e a noção de Brasil-mercado. Brasil-nação, o que se traduz num contrato entre o Estado e a sua população, e aonde os brasileiros são cidadãos, e o Brasil-mercado, aonde todas as pessoas são reduzidas à condição de consumidores. O Brasil-mercado é o Brasil sem tempo. É o Brasil com a velocidade absoluta da internet, mobilizando fantásticos capitais e objetivando exclusivamente o lucro. O mercado não tem tempo e não tem história. A nação tem tempo, a nação tem história, a nação tem passado e tem todo um projeto civilizatório dirigido à construção do futuro. O mercado é instantâneo, o mercado só pensa na bolsa. E a nação tem, não é, César Benjamin? A nação tem compromisso com o cidadão. Esse bípede implume que somos nós. A nação tem um contrato com seu povo, de respeito às minorias, de amparo aos mais velhos, e trata, por exemplo, o capítulo da Seguridade Social, não com a visão simplista de um contrato previdenciário subordinado a cálculos autuariais. Na nação, o cidadão tem direitos. No mercado, nos subordinamos às bolsas. Nós não abrimos essa reunião do velho MDB de guerra com o hino da Bolsa de Nova York ou de qualquer bolsa do mundo. Nós abrimos ao som do hino nacional. Uma visão definitiva, de resgate da cidadania. Eu, conversando com Temer, há pouco me lembrava, Temer, da sua origem árabe. E daí a minha imaginação pulou para o Alcorão, o livro do Maomé, onde se estabelece que o maior pecado, se não o único pecado, é o pecado contra a esperança do povo. E esse pecado foi cometido no período posterior às últimas eleições. Perdemos a esperança, a proposta de mudança não se concretizou e continuamos com a subordinação absurda que começou no período do Collor, passou pelo Fernando Henrique e se aprofunda agora no novo governo da República, que, para resumir, poderia ser definido como o genérico da política liberal do Collor e do Fernando Henrique. Genérico em doses aproximadas, doses indiscutivelmente mais fortes. O PMDB então se reúne numa reunião dura como a de hoje. O Lessa não fez um discurso, colocou uma sucessão de ideias para que o partido reflita. E esta reunião se multiplicará por 27 estados brasileiros. Contraposição entre a visão de mercado, a subordinação, a tolice que em determinado momento se traduziu pela ideia exportar ou morrer, o que significava basicamente ignorar a cidadania, ignorar a nação e transformar o país numa plataforma de exportações para a fixação de alguns capitais, que jamais teriam um efeito multiplicador no salário do povo,
na melhoria de condições de vida dos brasileiros. Hoje é mais ou menos a mesma coisa. Toda a proposta do liberalismo atual, criticada em profundidade por esse documento, ao outro caminho que vocês receberam ou receberão no fim desta reunião, se suporta na visão consolidada através dos governos que antecederam o Lula e que exclui de forma absoluta a cidadania e a nacionalidade. Se suporta na esperança tola de que um país submisso, vinculado a uma proposta econômica conservadora, derivada, sim, do consenso de Washington, da política do Fundo Monetário Internacional, pode só crescer sem mexer com as estruturas internas e aumentar o poder de consumo do povo brasileiro. Exportar ou morrer. O Estado é traduzido numa espécie de livro caixa de partida dupla, onde a cidadania é ignorada de uma forma absoluta. E nós passamos a discutir essa contradição. Essa contradição que ilumina agora a discussão sobre a retomada da esperança do brasileiro. O que somos nós? Um Estado nacional ou um mercado? Onde o Bradesco tem um lucro de 2,6 bilhões em 3 meses, o Itaú de 2,3, e onde um mês de juros significa uma soma maior do que a despesa anual com toda a saúde e previdência social do país. Onde 15 dias de juros superam os gastos em educação. E onde, Lessa, um dia de juros significa mais, mas muito mais, do que toda a política de direitos humanos e segurança do Brasil. Nós somos hoje uma sociedade frustrada. O crime cometido foi o crime contra a esperança, o grande pecado do Alcorão. E o PMDB se reúne em reuniões que se multiplicarão, como eu disse, por todo o Brasil, para viabilizar uma proposta real, concreta e firme de recuperação do desenvolvimento nacional. Os exemplos estão aí. Não são exemplos para serem seguidos mecanicamente, mas o Chaves enfrentou toda mídia vinculada aos interesses internacionais e sobreviveu. O Brasil não é a Venezuela. O Brasil não é a Venezuela. Nós não temos um Estado ancorado em barris de petróleo a 70 dólares. Mas o exemplo de resistência pode ser seguido. E o segundo exemplo é o exemplo da Argentina, que cortou entre 75% a 80% do valor de face dos títulos, o que foi extraordinário para os credores, porque no investimento feito nos Estados Unidos teriam 1% ao ano no investimento seguro, e no investimento mais crítico 2 ou 3% ao ano. Na Argentina quebrada, onde até joias das famílias foram vendidas aos estrangeiros, não haveria retorno algum. E hoje, a Argentina do Kirchner retoma o crescimento, rompe com a privatização do sistema de água através da famosa francesa Suez. Aqui no Paraná é a Veolia, ou antigamente a Vivendi, e consegue se colocar no mesmo nível do Brasil nos tais cálculos internacionais de risco. Para isso o PMDB se reúne. É o PMDB do Senado, é o PMDB do Congresso, é o PMDB dos Estados, para forjar uma proposta de mudança para o Brasil. Montada a proposta, vamos discutir o nosso candidato à presidência da República. Porque, afinal de contas, para nós PMDBistas, uma eleição presidencial não é uma disputa de histrionismo e de habilidades na televisão ou no discurso. É uma disputa de credibilidade, de propostas de mudança consolidadas. E por isso estamos aqui esta noite,
Já excedi, Temer, os teus 3 minutos e meio. E passo assim a palavra aos outros governadores presentes. Aqui começou a jornada que elegerá o PSDBista presidente da República. Como foi no passado, Quércia, aqui no Paraná, e diante da descrença nacional, fizemos o primeiro comício extraordinariamente bem sucedido pelas eleições diretas.